Boa tarde, amigos. É com muita alegria que voltamos a falar sobre passes. Agora, trazendo a segunda parte da aula sobre passes. Como havíamos falado na semana anterior, nós recebemos o fluido cósmico universal pelo chakra coronário, no topo da nossa cabeça. Processamos este fluido no nosso sistema gástrico estomacal e devolvemos ele ao cérebro. E pelo poder da nossa vontade, nós projetamos através das nossas mãos. Para que vocês entendam um pouco melhor isto, eu vou mostrar um filmezinho curtinho para vocês, que vocês vão perceber exatamente o que eu estou falando. Vamos lá?
Muito bem. Como vocês perceberam, é bastante interessante a gente poder sentir cada passo que vocês viram aí. Lógico que não é na primeira vez que vocês vão ter essa sensibilidade. É com o tempo que a gente vai adquirindo a confiança e a capacidade de melhor doação. Vamos agora ver quantos tipos de passes existem normalmente. Nós temos o passe magnético e o passe espiritual. Muito bem. Temos também o passe misto. No passe magnético, nós usamos simplesmente a energia humana. No passe espiritual, usamos a energia dos espíritos. E no passe misto é quando unimos a energia humana com a energia espiritual. Aqui nós temos algumas representações gráficas de como aplicar o passe, né? Nossos fluidos vitais, que vocês já viram no livro, né? E como ali no livro, não, desculpem, no filme, né? Então, aqui algumas maneiras de mostrar fluidificação de água e como que se processa isto. Quais são as técnicas para a gente aplicar? Que não basta a gente simplesmente saber que tem energia magnética, energia espiritual, mas como fazer? Né? Então existem algumas técnicas bem específicas, importantes da gente falar aqui. A primeira é o tato magnético. A segunda, as imposições de mãos. A terceira, os passes longitudinais. Depois nós temos os transversais simples e cruzados, os circulares e, por último, os sopros, que se dividem em sopros quentes e sopros frios. Vamos falar um pouco de cada um desses agora. No tato magnético, que é o diagnóstico feito através da sensibilidade da palma da mão, o primeiro passo que a gente usa é conhecer um pouco mais o irmão que comparece para o passe. Tratando de posicionar as mãos, ou a mão, que tem pessoas que trabalham com uma mão só, primeiramente sobre o coronário e depois paulatinamente descer, sem se demorar muito, no intuito de sentir as vibrações do campo vibratório do paciente. Esta técnica também se desenvolve através de práticas, facultando os médiuns a encontrarem campos em desequilíbrio do paciente. Alguns passistas, através dessa técnica, detectam informações valiosas e que muito auxiliam no tratamento fluidoterápico, utilizando passes dispersivos para assim, de uma certa maneira, podermos clarear o campo vibratório do paciente e, consequentemente, localizar com maior facilidade as desarmonias existentes. O passe por imposição de mãos, como a gente mostra aqui na figura e como foi demonstrado lá no filme que nós passamos, ele é um passe concentrador e bastante ativante. Quando ele é aplicado bem de perto, ele é calmante quando ele é aplicado um pouco mais de longe do paciente. E dessa forma, ele descarrega os fluidos pesados, facilitando a circulação sanguínea. A aplicação dele é sem movimentos e sem algum toque no paciente. A mão ou as mãos deverão ficar abertas, com os dedos
levemente afastados um dos outros, dificultando assim as contrações musculares das mãos. Os passistas digitais vão tender a deixar os dedos levemente baixos em relação ao ponto que será fluidificado. Os passistas palmares, eles concentrarão melhor as palmas das mãos com os dedos sem qualquer arqueadura, os dedos retos, não assim, retos. Nós temos que fazer algumas observações importantes para esse tipo de passe. As imposições, quando se tratando de inflamações, infecções e cânceres, requerem a aplicação de passes dispersivos ou de distribuição na localidade onde foi efetuada a energização. Mas qual a função neste particular dos passes de distribuição ou dispersivos? Primeiro, eles vão acelerar, de certa forma, a absorção das energias na área afetada pela infecção ou inflamação, e assim evitar que algumas emanações energéticas desarmonizadas da área afetada impregnem as mãos do passista. Sobretudo, lembrando que a concentração por imposição gera um elevado campo magnético. Assim, uma grande corrente de energia circula entre as mãos do passista e a região onde se está energizando. A imposição carrega de energias o coronário e pode provocar tonturas, dores de cabeça no paciente, ações irritantes sobre o sistema nervoso, podendo ocasionar sérios embaraços magnéticos. E nesses casos, também recomendamos os dispersivos intercalados com as imposições nas áreas fluidificadas, buscando evitar essas sensações desagradáveis para o paciente. Os passes longitudinais, como o próprio nome diz, é aquele que é feito ao longo do corpo, de cima para baixo. Os longitudinais movimentam as energias e as distribuem, mas quando ultrapassam as extremidades, os pés e mãos, os descarregam. Esta técnica é muito rica entre todas as outras técnicas. Dependendo da velocidade e da distância com que são aplicados, os longitudinais atendem todos os padrões e técnicas estabelecidos pela combinação desses dois fatores. Assim, um longitudinal lento e próximo terá características concentradoras e ativantes. E quando ele é lento e distante, ele vai funcionar como um concentrador de calmantes. Vejam quantas diferenças existem simplesmente pela aproximação ou pela velocidade com que é feito essa doação energética. Os longitudinais, quando usados como dispersivos ou passes de distribuição geral, são excelentes para promover a distribuição e introjeção de energias concentradas no campo vibratório do paciente, para a absorção do mesmo. Ele restabelece a harmonia das vibrações anímicas e físicas, auxiliando nas dores, todavia na resolução de problemas de transe mediúnico, hipnótico ou sonambúlico. O seu efeito é lento e se faz necessária muita movimentação para isso, devendo ser utilizado nesses casos as técnicas mais objetivas para esses problemas. Eu quero demonstrar aqui para vocês uma representação gráfica para que vocês percebam como é que é este passe magnético longitudinal. Num primeiro passo, nós devemos nos colocar de frente ao paciente, em uma posição de respeito e em uma proximidade tal que não invadamos a sua intimidade. Então, pelo topo da cabeça, vamos receber o fluido cósmico universal e percebam a aura do passista como está azul e a aura do paciente como está escura. Então, nesse primeiro momento, nós vamos nos concentrar, absorver o fluido cósmico através do chakra coronário. Bom, uma vez feito isso, nós vamos
estabelecer o primeiro contato, aproximando as mãos do corpo do paciente, né? Procurando sentir principalmente a temperatura do chakra, porque os nossos chakras, eles emitem ou calor ou frio. Então, nessa primeira varredura que vamos descer até embaixo no paciente, vamos tentar fazer essa leitura. Então descemos os braços longitudinalmente, espargindo por meio da vontade o nosso fluido cósmico universal, bem como está na figura aqui. Percebam que o simples fato dele começar essa descida já começa a alterar a cor da aura do paciente. Ao chegarmos embaixo, nós devemos fechar as mãos e abri-las rapidamente, mas apontando para trás do nosso corpo, para fazer a limpeza dos miasmas que vão ficar sobrecarregados. Lembrem de um ímã passando num chão cheio de limalhas de ferro. Quando o ímã vai passando, a limalha vai sendo atraída para ele, de certa maneira, que ele vai ficar inteiro cheio de limalhas. Mas quando você dá um choque nele, ele limpa completamente, jogando as limalhas fora. A mesma coisa acontece com as nossas mãos. Quando nós descemos as mãos, vamos carregando ela, que nós chamamos de miasmas, que é justamente a energia que estamos retirando do paciente. Percebam que nesse terceiro tempo, a aura do paciente já está quase igual à nossa. Muito bem. E o passe só vai ficar perfeito quando as duas auras estiverem exatamente com a mesma cor. Quando a gente consegue isso é porque nós fizemos o nosso trabalho realmente como deveria ter sido feito. Vamos continuar. Passes transversais, muito pouco conhecido nas casas espíritas, porque a grande maioria usa simplesmente o passe de imposição de mãos. O passe transversal, ele é uma técnica especialmente dispersiva, excelente para a gente tratar de pessoas que estão carregadas de energias negativas. Por esse fato, ele é muito eficiente. Funciona basicamente com os braços paralelamente esticados, sem enrijecimento, abrindo e fechando as mãos, voltadas para a direção ao ponto que você deseja aplicar. Muito bem, tendo bastante cautela quando nos aproximamos do paciente, para manter uma distância entre as mãos e o corpo do paciente, para não batermos no mesmo, para não fazer disso uma agressão. Nesse caso, ele funciona como se nós arrancássemos a lama de um companheiro e jogássemos para longe, de forma que a sujeira não volte mais para ele. Simplesmente posicionando os braços à altura da cabeça, peito e ventre, e em seguida abrindo os braços no sentido de dispersão. Depois de abertos os braços, recomenda-se fechar as mãos mais uma vez para expulsar os miasmas. A sua ação é muito efetiva quando se requer uma dispersão muito intensa, tanto no sentido de introjetar energias concentradas, quanto para desfazer estados de transe do paciente que se estamos fluidificando. Num trabalho mediúnico, quando a entidade se recusa a sair de cena, um passe desse tipo, ele faz com que o médium volte à consciência imediatamente. O passe magnético transversal, mais uma representação para que vocês vejam aqui, cruzar os braços com os punhos fechados e abrindo com movimento brusco. A finalidade é limpar os chakras e a aura. E na segunda parte do passe, nessa posição, ele abre rapidamente as mãos, com muita energia, os braços no sentido horário, e depois volta com vivacidade à posição primitiva. É aquela coisa, joga e volta, tá? Os passes circulares, eles são executados normalmente com a palma das mãos ou com os dedos. Respectivamente, são sempre movimentos rotatórios, palmares e digitais. Lentamente operando-se os passes circulares da direita para a esquerda de maneira localizada.
Então, nós aproximamos a mão e fazemos um giro, como se estivéssemos desparafusando uma porca. E através desses passes, esses passes são sempre indicados quando tem um fator bem localizado. Nós estamos tratando de uma ulceração de pele, nós estamos tratando de um enfoque bem pontual. E nesta hora, a gente pode ou fazer com as mãos, quando é uma região maior, ou com os dedos só, quando é uma região menor. O poder de ação desse tipo de passe, ele é concentrador, ativante, e ele é usado para inflamações, problemas digestivos e males do baixo ventre. E como a gente deve aplicar? Como eu falei, as mãos e braços em movimento, os dedos arqueados, palma gira no sentido horário. Nas aflorações a gente usa a mão espalmada. Tá? E onde aplicar? Sempre muito próximo do local afetado e nas grandes regiões. Vejam, gente, muitas vezes a pessoa tem um problema localizado. Se a gente vai fazer um passe simplesmente dispersivo, nós vamos estar pegando essa energia que ela está pontual num canto e distribuindo ela para o corpo todo. Então, a gente tem que fazer primeiro o passe localizado para depois a gente jogar a energia em todo o corpo. Essa é uma das principais funções para a gente nunca esquecer esse tipo de coisa, de passe. Chegamos no passe de sopro. Talvez o mais contundente passe que um médium é capaz de praticar. Foi abandonado durante muito tempo por problemas de higiene. Não sei se vocês sabem, mas durante muitos anos o Brasil foi o país da cárie. Então, a nossa população sofria muito com os dentes por falta de condições técnicas, por falta de dinheiro para ir ao dentista, e isto ocasionava muito mau hálito nas pessoas. Era muito comum, 11 entre 10 pessoas tinham mau hálito antigamente. Muito bem. Só que isto, de alguma maneira, também dava para praticar naquela época se houvesse um pouco de vontade. Como, por exemplo, a gente mostra na figura aqui. Com o auxílio de um canudo, né? Um simples canudo, que a gente faz um canudo e assopra na pessoa, sem precisar se aproximar muito. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu tenho um canudo de metal grande, bem grande, e esse canudo eu uso para não me aproximar nada, e vou quase na pele da pessoa para que ela não vá sentir nenhum desconforto com o meu hálito. Muito bem, e agora em épocas de pandemia, nem pensar em fazer esse tipo de passe, tá legal? Então isso tem que ser nas épocas certas e tomando os devidos cuidados. Muito bem. A diferença desse passe, a eficácia dele se deve principalmente porque quando nós expelimos o nosso ar, nós estamos jogando o nosso prana diretamente do nosso íntimo, do nosso âmago, aquilo sai direto. E o sopro, ele tem duas grandes maneiras de ser praticado. Quando ele é um sopro frio, como é que a gente faz um sopro frio? O poder de ação de um sopro frio, ele é dispersante de energias, ele é revitalizante de tecidos e calmante também. Desperta no paciente, ele pode despertar um paciente magneticamente adormecido. Você assoprar na nuca de uma pessoa ou soprar no frontal. Como se aplica? Inicialmente aplicar um passe dispersivo e depois encher os pulmões e expelir o ar aos poucos, mantendo... Desculpem, eu tenho um erro aqui nessa apresentação, e isto aqui é para o passe quente, não é para o passe frio. Perdão, 1000 perdões. É no passe quente a gente, com a boca fazendo como se fôssemos assobiar, e lentamente nós vamos projetar
o nosso ar, né? E a gente vai aplicar em incorporações indesejadas, em desmaios, crises nervosas, dor de cabeça, convulsões. Muito bem, esse é o quente, né? Tá errado escrito aqui. E o frio? O frio, ele é concentrador de energia, excitante e cicatrizante. E ele inicia também a gente enchendo os pulmões e soprando ar com a boca mais aberta e com mais força. E aonde aplicar? Nas inflamações, torções, hematomas, cólicas, dor localizada, engurgitamentos, obstruções, asfixia, enxaquecas, dores de ouvido. E não aplicar em lesões profundas ou quando a pessoa estiver com aneurisma. Veja, é uma responsabilidade que a gente tem quando trata de alguém de procurar fazer só a coisa certa. Por isso que não dá para fazer de qualquer jeito sem conhecimento. O passe espiritual, ele é aquele que é projetado diretamente, o espírito projeta no ser humano, a hora que ele quiser, que ele bem entende, ele vem na medida da necessidade e do merecimento daquela pessoa, ele vai receber um passe espiritual sem o concurso de um médium. Os passes, de uma maneira geral, eles podem ser concentradores, dispersivos, ativantes ou calmantes. Eles são concentradores quando são aplicados lentamente. Sempre quando ele for maior do que 30 segundos, ele é um passe concentrador. Ele é dispersivo quando ele for rápido e for menor do que 3 segundos. Ele é ativante quando ele é feito de perto, mais ou menos, um pouco menos de 25 centímetros, ou ele é calmante quando ele é aplicado a mais de 25 centímetros. Então, são técnicas fáceis de aprender, muito fáceis. É impossível que um passista não vá guardar 4 momentos bem distintos de um passe para fazer a coisa como tem que ser feita, a coisa certa. Mas um passista não basta ir no centro espírita vestir, às vezes, se vestir de branco, às vezes se alimentar bonitinho e ir para casa se ele não tiver uma conduta generalizada responsável. O êxito mediúnico de passes e de energização de água é afetado quando o médium ou passista negligencia a sua higiene física ou mental. Às vezes a física é mais fácil, viu? A física toma um banho, passa um perfuminho e facinho. A mental é mais complicada. O corpo físico é tão importante para a manifestação da entidade espiritual quanto o violino é um instrumento valioso que expressa o talento de um violinista. O colaborador da casa, o passista, ele deve ter boa vontade, ele deve ter sinceridade no propósito de cooperação, tem que ter responsabilidade, comprometimento com a casa e com o paciente. E, acima de tudo, disciplina, porque sem disciplina ele não tem todos os outros itens aqui. E nunca esquecer que Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Então, tem muita gente que diz, eu quero trabalhar no centro porque eu quero dar passe. Daí, na semana seguinte, um amigo convida para uma cerveja, um jantar maravilhoso na casa de um amigo, e já é suficiente para ele telefonar para casa para um amigo e dizer, olha, hoje eu não vou poder ir aí. Hein? A gente tem que se disciplinar. Porque é importante tomar nossa cervejinha? Tem muita gente que gosta e não é nenhum pecado você tomar uma bebida. O problema é a quantidade da bebida. Não é nenhum despropósito você se alimentar da maneira que você quiser, mas tem hora para fazer. Então, na hora certa, você pode fazer tudo. Então, o equilíbrio, a tese
da boa vontade de fazer, nos torna capacitados para, no dia do passe, eu não assumo compromisso com ninguém e só uma coisa de muita importância vai nos tirar daquela meta que eu tenho que fazer. Vamos para frente. O trabalhador de passe, que se mantém constante em suas atribuições e tem interesse vívido em aquisições sagradas, se mantendo acima das preocupações transitórias, com certeza ele vivenciará um grande progresso das faculdades radiantes. Conseguida a qualidade básica, o candidato precisa considerar a necessidade urgente de elevação. E o que a gente quer dizer com elevação? Transformação moral, mudança interior de comportamento, de pensamento e de ter disciplina alimentar e fluídica. É necessário o passista manter equilibrado o campo das emoções, porque não é possível fornecer forças construtivas a alguém, mesmo na condição de instrumento, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais, através de um sistema nervoso esgotado, de mágoas excessivas, de paixões desvairadas, de inquietudes, de necessidades fisiológicas e de uma alimentação completamente errônea. Tudo isso constitui barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulam a transmissão de elementos regeneradores e salutares. Lembrem sempre que simplicidade e humildade são alicerces no serviço de socorro aos doentes, que o asseio mental consolida a influência dos instrutores espirituais e aumenta a nossa conexão com eles. E que a autoridade moral induza o enfermo aos despertamentos das próprias forças de reação. É através do nosso exemplo que nós podemos ajudar mais e mais e mais as pessoas. Não é fazendo aquela célebre máxima do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É faça o que eu faço, que daí vai dar certo. Adquirir o máximo de conhecimento possível sobre o tipo de trabalho que se vai realizar é fundamental. Não adianta você chegar na casa espírita e trabalhar há um mês e meio, e eu quero ser passista, eu quero ser médium. Todo mundo quer, mas tem que se preparar para isso. Tem que estudar isso. Você já viu um trabalhador que vai chegar numa farmácia, um atendente de balcão, e vai dizer, eu quero aplicar injeção? E o farmacêutico vai dar a ampola para ele aplicar na primeira pessoa que chegar? Não, ele até vai deixar o cara fazer, mas depois de treinar ele, como é que pega, como é que faz asepsia na área, com a força que vai injetar a agulha na pessoa, tudo isso é preparo técnico. Qualquer coisa na vida, seja jogar bola, fazer comida e dar passe, mais ainda. Então é preciso que se estude a constituição humana. Como é que eu vou influenciar no corpo de alguém se eu não conheço um corpo humano por dentro? Se eu não tenho a menor noção do que tem dentro desse corpo humano? Ou como é que as energias se processam lá dentro? Eu preciso de conhecimento, porque o conhecimento auxilia os recursos técnicos e psicológicos, facilitando a recepção das ordens e os avisos dos instrutores espirituais. O espírito chega no teu ouvido e diz assim, aplica agora um pouquinho mais no baço, mas aonde que é o baço?
O que o baço faz no corpo humano? Aquela máxima que basta que eu tenha amor e boa vontade, isso não chega. E lembrem, a sustentação de hábitos nobres em nossa vida tem que ser sempre perseguida, porque não adianta nos comportarmos de forma cristã dentro da casa espírita e ter outro comportamento fora da casa espírita. Nós temos que ser a mesma pessoa, tanto lá quanto cá. Não adianta chegar no centro e dizer assim, aqui temos que falar baixinho para não atrapalhar a energia, e sair dali e tá gritando com outra pessoa. Então aquele falar baixinho lá da casa, aquilo era um falso moralismo. Aquilo é uma falsidade, é uma máscara para eu colocar quando estou lá dentro? Não! Eu tenho que ser igual aonde eu estiver. É lógico que ninguém vai chegar na casa espírita gritando. Mas você fazer tipo na casa espírita, chegar e dizer, não, meus irmãozinhos aqui tem que ser assim. Não, não é assim não. Então sejamos coerentes, sejamos equilibrados. E daí sim, daí nós seremos os grandes trabalhadores desta obra maravilhosa. Muito obrigado. Meu nome é Carlos Alberto de Oliveira e eu estou nessa luta há mais de 50 anos, tentando passar o que eu sei para as pessoas. Muito obrigado.